pessoal, mais uma vez eu estou aqui com vocês por esse teletrabalho, essa oportunidade, com essa ação de extensão desse curso, considerando que esse seja o 5º módulo do curso de extensão, Educação da Consciência Estética Vibracional, processos integrativos e multidimensionais na saúde e qualidade de vida do ser. Bem, nós ficamos de trabalhar nesse módulo e falar a respeito dos processos multidimensionais. Bem, processos multidimensionais que envolvem o universo e o ser humano, certo? A partir de uma grande rede de equilibração cósmica e que, como eu disse para vocês, tudo isso está na minha dissertação de mestrado, que mais uma vez eu mostro, estética vibracional, processo multidimensional e ampliação da consciência. Essa é a primeira edição desse livro, que foi realizada então essa teoria a partir da religação dos saberes no ano de 2000 a 2004 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que foi considerado então um novo paradigma da ciência, enquanto no mundo se trabalhava a partir de várias áreas de conhecimento para entender o processo de complexidade que vive a humanidade e que nós teríamos que ter então uma nova forma de ver a vida, o mundo, o universo, a natureza e a cultura. E isso envolve padrões mentais, emocionais, comportamentais. A partir então da lógica da física quântica, da neurociência, da semiótica, ciência das linguagens, filosofia hermenêutica e outras áreas de conhecimento, biologia e outras, eu pude então dar sustentação teórica a essa teoria, que inicialmente foi um grande desafio, porque quando entra um novo paradigma numa academia, a comunidade científica meio que se assusta e meio que rejeita inicialmente. E para mim foi um desafio muito grande isso, porque eu não entendi o que estava acontecendo, porque isso para mim era tão natural. E que entrou então numa abordagem imediatamente de consideração científica na área também da interdisciplinaridade, na área da educação, e da transdisciplinaridade, que perpassa a ideia da lógica da disciplina e envolve toda uma questão que é uma questão da vida, que envolve a vida como um todo, dentro de um sistema. Terminado então esse trabalho, eu desenvolvi a tese, e essa tese também contém esses conceitos desse curso, Educação da Consciência, certo? Então a dimensão mais profunda desses conceitos, para quem quiser procurar, eu já deixei o site com vocês. E também o meu contato, valkyria-parodi@uergs.edu.br. Ok? Então quem quiser se aprofundar mais nisso que eu estou falando agora, afinal nós temos aí um tempo muito limitado, o poder de síntese tem que ser grande para que a gente possa ter essa compreensão. Então nesse módulo, o que eu desenvolvo está na educação da consciência, que é a proposta do curso, e na tese vocês podem aprofundar esses conhecimentos, e na dissertação de mestrado para quem quiser conhecer mais. Então eu chamei esse módulo de processos multidimensionais de ampliação da consciência do ser. Então nós temos, dentro de um processo histórico, para que a gente possa entender, até então, e ele ainda persiste obviamente, para que a gente possa estar vivendo esse momento, inclusive, de desafios, e de grandes rupturas, nós estamos tendo, então, que repensar a nossa vida em todos os sentidos. A nossa vivência, a nossa experiência de vida. E não é à toa que nós temos aí um grande símbolo, que envolve esse momento, que é o isolamento social e, ao mesmo tempo, a ideia de que quando nós temos que ir para a rua, nós temos que botar uma máscara. Então isso significa para cada um de nós que nós precisamos ouvir mais e falar menos, olhar mais para dentro de cada um de nós. A abordagem filosófica, gente, que eu trago aqui dentro dessas teorias, envolve filosofia do Oriente e do Ocidente. A religação dos saberes para que a gente tenha um mundo melhor e uma forma de vivência e convivência melhor no mundo, tendo como o princípio universal, eu digo o princípio biocósmico, assim denominei, mas que está na base da ética, do amor, da solidariedade, da cooperação, como eu já tinha tratado no outro modo, do olhar
para cada um de nós, para que a gente possa se melhorar no sentido do pensamento, da emoção e do comportamento, porque nossas ações sempre vão afetar os outros. Então, toda essa teoria, ela nos reporta a uma transformação que é interna para uma transformação externa, no mundo lá fora. Então, quando a gente está falando de processos multidimensionais, nós estamos aqui já dentro da ciência, considerando a ciência, aquela que trata, né? A gente está aí com um grande desafio, inclusive no momento, né? Porque às vezes a ciência não está sendo ouvida, né? Dos fatos a partir da prova desses fatos, né? Nós precisamos de um método, uma metodologia que comprove os fatos. Então, eu usei nesse encaminhamento teórico a base científica, ela vem sim da teoria da complexidade e da transdisciplinaridade e a cocriação com o universo, que eu não teria como explicar isso agora para vocês, mas talvez um dia eu tenha oportunidade. Então, tendo essa ideia dos processos multidimensionais, dentro do processo histórico, para poder montar essa teoria, eu tive que trabalhar com o conceito de consciência, da neurociência, de contínuo e descontínuo da física quântica, do simbólico, que envolve a dimensão do imaginário, com alguns autores que deram esse respaldo, e da ideia de materialização das formas, que também é da física quântica, e outras áreas de conhecimento. Então, quando a gente diz que no processo histórico houve um momento, e esse momento ainda está presente conosco, desenvolvendo apenas uma inteligência, que é a cognitiva, está baseado na lógica cartesiana e linear de uma visão newtoniana de realidade. E isso está na base também da filosofia que nós temos como base, onde Descartes, a filosofia de Descartes, que diz o seguinte: penso, logo existo. E nós vivemos até agora dentro dessa lógica. Os novos paradigmas da ciência, que é a pauta dessa condução teórica que eu estou trazendo nesse curso, envolve a necessidade de ruptura dessa lógica. E mostra o seguinte: com as pesquisas da neurociência, e que nos dá respaldo teórico para dizer, não é penso, logo existo, é sinto, logo existo. Portanto, a partir da lógica de ruptura dessa ideia cartesiana e linear de Descartes, de 1670 mais ou menos, nós chegamos dentro de um processo histórico de muitas pesquisas da neurociência, da física quântica, para dizer então que é sinto, logo existo. Experiência de quase morte, ou seja, de que nós temos um corpo físico-biológico, mas não é só o corpo físico-biológico, nós temos matéria e energia, sem o qual não tem como entender esse processo de vivência humana atualmente, que é tão complexo para a saúde e qualidade de vida. Então, rompendo com essa lógica e essa visão cartesiana, também materialista, que envolve a ideia hegeliana de síntese, né? Tese, síntese e antítese, que está regendo ainda a humanidade, a questão do econômico, né? Do material, do mundo material. Esta ideia que rompe é porque nós, com a física e a neurociência, descobrimos muitas coisas. Então, os físicos, imaginem vocês, da área das ciências exatas, não foi da área das ciências humanas, tiveram grandes surpresas quando descobriram, então, as partículas subatômicas, que provaram, então, que a realidade não é apenas a realidade que a gente está vendo aqui agora, do mundo material, que existem múltiplas realidades, multidimensões. Então, o respaldo vem teórico da teoria das cordas, né? Nós temos aí a teoria das cordas para dar conta de que nós temos múltiplas realidades, e também depois a teoria da matriz M, que é a teoria das supercordas, ou seja, de que nós temos múltiplas e multidimensões, e que essas dimensões elas estão interrelacionadas, e que nós, se não estamos atentos a essas multidimensões, porque às vezes nem sabemos, aliás, nem sabíamos que isso existia, né? Até então, com a descoberta da física quântica e de outras ciências, isso ficava difícil de compreender. O que afinal se passa conosco?
Então, a consciência é algo que habita nosso ser, está para além do nosso ser, é a nossa mente. Muitos conceitos ficaram confusos para nós. Então, para entender os processos multidimensionais de ampliação da consciência, de ampliação da consciência do ser, nós precisaremos entender, primeiro, de que existe mais de uma dimensão, certo? E isso está provado na ciência, pela física quântica. E nós temos, então, que entender que se existe mais de uma realidade e que ela é multidimensional, nós também somos multidimensionais, certo? Essa é a grande questão. Como assim, gente? O que quer dizer que, então, nós temos vários níveis de consciência, vários. O que na filosofia oriental é entendido como encaminhamentos de níveis que eles chamam de chakras, mas que nós aqui, eu como pesquisadora da ciência, chamo de vórtices energéticos, que são rodas giratórias que metabolizam a energia do meio para dentro do corpo e ao mesmo tempo, através da intenção do nosso processo mental, elas também são encaminhadas para fora. Então há uma interação de todo um sistema, de uma teia de relações, e o processo envolve uma rede de equilibração cósmica. Quando a gente rompe com essa rede, nós teremos problemas sérios, porque se envolve um princípio que é ético, que é o que eu falei antes, um princípio biocósmico. Então, quando é uma questão de valor e de moral, é uma questão mais pessoal de cada um, de escolha de cada um pelo seu livre-arbítrio. Agora, quando a gente rompe com essa teia, e é o que está acontecendo agora, nós estamos rompendo com uma teia de um sistema maior, e por isso mesmo nós tivemos que estar aí, tendo essa experiência, estamos tendo essa experiência tão sofrida e tão dolorosa, que nos paralisou. Independente de classe social, gênero, cultura, raça, não importa. Importa que nós estamos vivendo isso, e isso deve servir para nós de aprendizado. Que a gente tome consciência, então, de que essas multidimensões que nos atravessam, elas envolvem, então, campos magnéticos. Nós somos envoltos por campos magnéticos, eletromagnéticos. O nosso corpo físico e o nosso corpo, nós temos um corpo que eu chamei na tese de corpo vibracional. Ou seja, que se o nosso corpo vibracional estiver em desequilíbrio, que envolve o que o nosso corpo vibracional? Aquilo que a gente não enxerga, que não é matéria física e biológica. É a nossa emoção, a nossa mente, a nossa energia. Se nós inicialmente, então, temos um campo magnético à nossa volta, ou seja, do nosso corpo físico, biológico, nós teremos, então, que a nossa interação com o meio envolve campos eletromagnéticos, humanos e multidimensionais. Com a natureza, com a cultura, com o outro. Então, nós vamos ter que cuidar como nós vamos mudar o nosso padrão mental, o nosso padrão emocional, o nosso padrão comportamental. Porque até então, nessa lógica cartesiana e linear que nós tínhamos, nós entendíamos que, bem, o que nós fizermos não tem problema nenhum, isso não é problema meu, é do outro. Não, gente, aqui nós temos no princípio biocósmico que tudo que nós fizermos, nós teremos então uma reação. É a lei da ação e reação. Isso é a lei do universo. E nós não podemos burlar essa lei, como estamos burlando. E afetando a natureza, a cultura, a sociedade como um todo. Com questões de política, com questões econômicas, sociais, com gestões que são dadas por certos seres humanos, né, que não sabem como vão lidar com isso, e acabam afetando toda a humanidade. Portanto, a lógica é muito maior. Se nós tivermos um desequilíbrio no corpo vibracional de que falei, nós começaremos a adoecer. Então, a doença começa pelo campo eletromagnético, o corpo vibracional. Uma vez instaurada no corpo vibracional, ela estará alojada no corpo físico biológico. E daí, gente, vocês já sabem. Vai ter que entrar a medicina, o modelo tradicional de medicina, obviamente, para poder fazer as intervenções necessárias, nada contra o modelo tradicional de medicina. É o que nós temos, é maravilhoso do Ocidente, mas nós temos que fazer essa comunhão, essa conjunção entre Oriente e Ocidente nos conhecimentos, nos saberes,
para que a gente possa ter mais bem-estar, saúde e qualidade de vida. Portanto, se nós estivermos com desequilíbrio no campo magnético, que é o nosso campo energético, nós estaremos adoecendo. Certo, gente? A energia ela vai entrar nos vórtices, se alojar e gerar o desequilíbrio como um todo. Bem, qual é a grande questão então? É como nós conduzimos o nosso padrão mental, a nossa intenção. O pensamento ele cria a realidade, porque a consciência ela não está localizada no corpo físico-biológico, ela não é a mente. Ela passa também pelo corpo físico-biológico. Então é a ideia do não local que a física fala. Então nós jogamos uma intenção, nós pensamos em alguma coisa, nós emitimos uma frequência mental, certo? E essa frequência ela vai voltar para dentro de nós, através do sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e imunológico. Vai gerar imunidade ou fragilidade para o nosso ser. Então o nosso sistema imunológico, e principalmente agora nós precisamos falar disso, no momento em que essa fragilidade é grande por causa da pandemia, precisa estar muito fortalecido. E nós temos a ideia de que a saúde está diretamente relacionada com a ideia do preventivo, né? Então o nosso modelo de saúde há que ser pensado. Nós precisamos pensar na prevenção, não depois que a doença está instaurada. Então é por aí que nós vamos entender o ser humano multidimensional, assim como a rede de equilibração cósmica que envolve a vida e que nós temos que ter consciência a partir de agora, que a saúde está diretamente ligada a isso, assim como a qualidade de vida. Aquilo que já foi, gente, não há o que fazer, que vai ficar na nossa memória, o passado. Então nós precisamos nos curar das coisas que já aconteceram. Liberar raivas, medos, traumas, bloqueios, ansiedades. Não tem como voltar atrás e fazer diferente ou apagar aquilo que a gente já fez. Vamos pensar que só existe um tempo, e segundo a física, é o agora. O futuro, nós não temos o que fazer do futuro. O futuro é uma ação do presente. Então, o grande poder da consciência é o agora. Então, vamos vibrar no agora para podermos fazer um futuro diferente. Mas esse futuro não é um futuro sem ação. É um futuro de muita ação no presente. Mas que comece por cada um de nós, mudando o padrão mental, emocional e comportamental frente à vida, frente ao outro e à realidade e à cultura. Ok, pessoal? Então, muito obrigada por hoje.